Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecO, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Bom dia, estamos de volta. Vamos seguir em frente aqui. Temos um dia incrível aqui no palco Petrobras, com vários autores de destaque. E eu vou fazer um agradecimento rápido para a gente já começar logo a nossa próxima mesa. Então, é o seguinte, através da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, a Petrobras apresenta a Feira do Livro 2025, que conta com o patrocínio da Prefeitura de São Paulo, da Motiva e do Itaú Unibanco. Agradecemos a todos os patrocinadores, e em especial a Petrobras, por acreditarem, assim como nós, que a cultura move a economia. Então, eu vou chamar aqui a nossa estrela desse dia de hoje, que é a Elisama Santos. Eu peço palmas para a Elisama Santos. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda, pode se acomodar aqui, por favor. E para conversar com a Elisama, eu chamei essa craque do rádio brasileiro, do jornalismo, e do futebol também, Tatiana Vasconcelos. Seja bem-vindo, Tati. Obrigada. Gente, Tati estava de meião agora há pouco, uniforme, jogando ali no gramado do Mercado Livre, Arena Pacaembu. Tá rolando o jogo lá com Lázaro Ramos, Antônio Prata. Teve uma partida feminina. Você fez algum gol? Não, eu prestei 2 assistências e uma finalização. Eu joguei bem verticalizada. Não é? Olha como eu entendi. Graças a Deus, com um bom resultado. Foi 2-2. Eu saí, estava 2-0 para o time adversário. Não sei o que isso quer dizer. Mas empatamos o jogo, 2-2. Foi legal, todo mundo saiu meio feliz. Assim. Eu saí feliz porque eu joguei no estádio que eu frequento desde pequena, né? Sim. Foi legal demais. Maravilha, tá divertido lá, gente. Mas aqui vai ser muito incrível. Eu agradeço muito a Elisama pela presença e a Tati. Nossa Feira do Livro tem muito a ver com rádio, né? A gente ouve a Tati todos os dias e é muito bom estar aqui na presença dela. E a Elisama é uma grande autora que está construindo a obra dela numa confluência de saberes que são fundamentais aqui na Feira do Livro, né? A psicanálise, a literatura brasileira, a mediação de conflitos, quer dizer, são vários eixos de conversa que a gente vai ter aqui. Então, eu agradeço muito a sua presença, Elisama, e a sua também, Tati, e até... Bom, estamos agora nas suas mãos. Muito obrigada, muito obrigada. Até gente, já.
Obrigada, boa tarde, bom dia, boa tarde, acho que já é boa tarde. É uma honra estar aqui do seu lado para conduzir essa conversa, a convite da Feira do Livro. Eu vou fazer uma apresentação mais formal da Elisama, a gente vai começar a nossa conversa. Tenho 2 recados. O primeiro é perguntas que vocês queiram fazer por escrito, monitores, é só procurá-las ali, e as perguntas vão chegar aqui. E no fim da nossa conversa, Elisama vai estar ali na livraria da Travessa, autografando os livros dela, tá bom? Bom, Elisama é psicanalista, apresentadora de TV, autora de títulos que figuram entre os mais vendidos, como Educação Não Violenta, Por que Gritamos, Conversas Corajosas e Vamos Conversar, todos eles publicados pela editora Paz e Terra. Ela também é autora do romance Mesmo Rio e do mais recente, Ensaios de Despedida, pela editora Record, e também escreveu um livro infantil chamado O Primeiro Mergulho, publicado pela editora Reco Reco. Escreve e palestra sobre não violência, igualdade de gênero, desenvolvimento humano e mediação de conflitos. Quero começar pelo mote do seu livro mais recente, o Cartas de Despedida, que é a maternidade. A narradora, Cristina, escreve cartas para a filha, Maria Isabel, ao longo de 16 anos. E ao longo dessas cartas, ela vai questionando os papéis dela, inclusive a maternidade. Conta pra gente quem é a Cristina. Oi, gente. Que prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Prazer imenso estar com vocês. Sabe que eu te amo, então é sempre bom trabalhar contigo. A Cristina, ela é uma mulher que acho que todo mundo que leu o livro falou, eu lembrei da minha mãe, ou eu lembrei de uma tia, ou, nossa, parecia que eu estava conversando com a minha avó. Então, a Cristina é a mulher típica, nascida ali nos anos 60, que aprendeu que deveria viver para casamento, para filhos, para maternidade, para ser boazinha, para se encaixar numa personagem. E chega um momento da vida, ali ela está com 40 e poucos anos, que ela olha e fala, peraí, eu fiz tudo o que vocês me pediram para fazer. Eu fui a boa menina, eu me comportei, eu agi como deveria agir. Cadê a recompensa? Onde está essa felicidade? Cadê o meu prêmio de boa menina que ninguém me deu? E, a partir daí, ela começa a questionar esse papel. E ela quer escrever para Maria Isabel, não para falar sobre a maternidade, mas para falar sobre o ser mulher. Ela quer falar para Maria Isabel, não deixe que isso aconteça com você, minha filha. Então, a relação, as conversas, as cartas delas com Maria Isabel, elas vêm para questionar esse lugar, esse espaço que ela ocupa como mulher. E que ela se questiona ao olhar para o marido, assim, por que é tão diferente entre nós dois? Todas as responsabilidades, no casamento, na vida, em tudo. E eu tive muito prazer em escrever esse livro. Eu não sou uma pessoa que escreve achando que eu criei as personagens. Eu acho que eu estou contando uma história que eu estou ouvindo sussurrada, sabe? E eu aprendi muito com a Maria Isabel e com a Cristina, sabe? A Cristina, ela me ensinou enormemente e, principalmente, a ter esperança. Porque eu acho que a Cristina, com todas as dores que ela passa ao longo do livro, ela traz uma perspectiva de que a vida só acaba quando acaba. E isso foi muito especial para mim. A Cristina poderia questionar esses papéis. Eu vou começar de novo. Você poderia escrever a Cristina questionando esses papéis de outro jeito, e não com cartas para a filha. Sobretudo cartas de despedida. Por que você escolheu esse jeito de escrever e colocar a Cristina escrevendo cartas? Um dia eu descubro como é terapeuta. Por enquanto, não sabemos. Mistérios. Eu não faço ideia porque eu escrevi assim. Esse não era um livro que estava nos meus planos. Eu acordei um dia com a primeira carta escrita na minha cabeça. Então, eu liguei Você diz isso, né? Que 24 horas antes do livro existir, ele não existia. Ele não existia. Ele nasceu muito rápido. Em nenhum plano para mim. Então, eu abri o computador e eu fui escrevendo sem saber no que ia dar aquela primeira carta. Eu sabia como eu ia começar a carta e eu tenho uma confiança muito grande no fluir da arte. Eu sei que eu só preciso começar, o resto vem. Tem coisa que eu só vou aprender, só vou ver o que é quando eu acabar de escrever. E a Cristina foi assim. Eu comecei a carta, não sei por que era carta, não sei por que era daquele jeito. Não sei, só sei que foi assim. Sei. E a temporalidade do livro, os 16 anos, também foi algo pensado? Como é que você vai escrever cartas e colocar datas aleatórias? Porque os anos vão se passando, né? As datas foram
todas aleatórias. Tá. Eu só olhava o ano, mais ou menos. Eu tinha noção de quanto tempo tinha passado. Então, a última carta foi em 2017. Aqui passou, a Cristina já viveu mais 1 ano ou 2 anos. Então, vamos ver aqui mais ou menos onde é que ela está. Mas eu não tinha um apego a essa data. Eu tinha a certeza de onde a Cristina estava. Sei. Da idade da Cristina e do lugar da vida que a Cristina estava. E eu encaixava isso nas datas das cartas. Mas, em momento nenhum, houve um planejamento de como ia ser. Quando eu escrevi meu primeiro romance, O Mesmo Rio, foi muito sofrido para mim, porque eu não tenho um método de escrita organizado. E aí eu falava para as pessoas, não tem sentido o jeito que eu escrevo. E aí as pessoas te perguntam, mas como você Muito. fez esse livro? E aí Eu daí falo- você não sabe falar, porque não tem um... Não tem. Hoje eu falo que ele é um método de escrita sentido. Eu sinto, eu não sei, eu não tenho uma organização. Há um tempo a minha editora falou, Elisama, na época do Mesmo Rio, eu estou fazendo aqui o release, você tem aí aquela estrutura, né, para eu passar para os jornalistas, para eu poder organizar aqui. Eu fiz, gata, eu tenho um Word com o nome dos personagens, a data que cada um nasceu, e só, serve. Ela fez, mentira, Elisama. Eu fiz, então... É tudo que eu tenho para te oferecer sobre o livro. Além do livro, eu só tenho isso. Tá bom. É como eu sei escrever, sabe? E aí, o Mesmo Rio, eu achei que eu estava fazendo algo de errado. Porque eu pensava, cara, eu não fiz um curso sobre escrita de ficção. Eu não faço organização. O pessoal fala, nossa, seus personagens são tão bem construídos. E eu penso, que legal. Porque não tem um desenho de como construir um personagem. Eu não sei fazer isso, eu não penso nisso. Para mim, eu ouço a personagem, eu converso com ela. E talvez ela seja tão bem construída porque, para mim, ela está viva. Sim. Eu fico sendo atormentada pela personagem até o dia que eu acabo de escrever o livro. Eu durmo e acordo pensando nela e ouvindo a personagem. E aí, foi assim, eu não tenho uma organização, sabe? Um planejamento, vai ser desse jeito. Eu sabia que eu ia acompanhar o envelhecimento da Cristina. Isso eu tinha certeza. Que o que ela queria de mim era esse acompanhamento do envelhecimento dela. Mas eu não sabia como ia acabar, quando ia acabar, em que idade ia acabar, como ia ser a última carta, não sabia nada. Tá. A Cristina, como eu disse, ela no livro conta passagens e fatos da vida dela para a filha dela nessas cartas. Em alguns momentos me soa como se fosse um diário. Será que ela fala para a filha dela ou ela fala para ela? Ela não fala para a filha, né? A Cristina, ela escreve para ela, só que tudo que você faz em nome de um filho ganha um outro tipo de valor. Ganha? A Cristina, ela tem tão pouca voz que ela não sabe fazer nada para ela. Então, ela não tem coragem de falar que ela está escrevendo aquilo para ela. Está escrevendo para Maria Isabel, porque para o filho pode. Ela tem pouquíssimos espaços dela e para ela ao longo da vida, na rotina dela. E nós conhecemos muitas mulheres assim, né? Inúmeras mulheres assim. Eu tenho falado muito de uma conhecida minha, 20 e poucos anos, gente, 22 anos. Ela ia comemorar o aniversário. E aí eu falei, ai, que legal, vocês vão para onde? Ela falou, ainda não sei, porque a minha sogra, ela não pode comer tal coisa. Aí o meu namorado, ele não gosta de tal coisa. A minha mãe, ela estava pensando em todo mundo, no aniversário dela. Eu, Thaís, você quer comer o quê no seu aniversário, gata? 22 anos. Então, não é algo das mulheres que nasceram nos anos 60. A nossa socialização nos coloca nesse lugar de não saber o que a gente quer, quem a gente é. E a Cristina, ela não consegue nem escrever para ela, para dizer que ela está escrevendo para ela. Ela precisa escrever e falar que é para a filha. Porque tudo que a mãe pode fazer para a filha, não para si. Bom, você já disse isso, você diz nos agradecimentos que esse livro surgiu de um dia para outro. Você também diz que ele tem referências de histórias de situações e de mulheres que você conhece ou conheceu ao longo da vida. Eu, que não sou mãe, fui capaz de captar e de compreender, acho que as dores da Cristina, que é mãe, que está escrevendo para a filha dela. E uma delas que me saltou demais aos olhos foi justamente isso. A mulher, quando se torna mãe e companheira, porque não é só mãe, né? Ela se perde de si. Ela perde, pelo menos a Cristina, ela perde a identidade, ela perde a individualidade,
ela nem sabe o que ela deseja. Ela está preocupada com o desejo do companheiro, da filha. Por que isso é tão comum? Nós somos socializadas para não sermos desejantes. Nós somos socializadas para sermos desejadas. E aí, se você é mãe, se você não interessa. Você é socializada para ser desejada. A socialização, gente, é como a gente aprende que o mundo funciona. Então, você não escolhe a sua socialização. Existe um mundo ao teu redor que já funciona e que vai te contar o que esperam de você. Todos e todas nós passamos por isso, de alguma forma. A Valesca Zanello, que é uma pesquisadora de gênero incrível, indico muito o trabalho dela, a Valesca fala que os homens são socializados de acordo com o dispositivo da eficácia, que é mostrar o quanto eles são eficazes sexualmente e laboralmente, né? O trabalho e o sexo são o que definem o homem. E a mulher é esse dispositivo amoroso e materno. E nesse dispositivo amoroso e materno, eu preciso ser desejada por alguém. E aí ela tem uma analogia que eu gosto muito, que é a prateleira do amor. Ela diz que existe como se nós vivêssemos uma prateleira. Quanto mais jovem, branca, magra, adequada ao padrão, melhor o teu lugar nessa prateleira. Quanto mais velha, gordinha, negra, você vai mudando de lugar nessa prateleira. E a gente quer estar bem colocada nessa prateleira. Então, nós queremos ser desejadas. E não é algo que a gente pensa sobre isso. Essa prateleira serve para a gente ser escolhida. Para a gente ser escolhida o tempo então, inteiro. de acordo com esses critérios, a gente está mais bem posicionada nessa prateleira e, portanto, mais atraente para ser escolhida. Para ser escolhida por alguém. Tanto que, como a mulher é validada, quantas vezes a mulher é validada por estar casada com um cara que... Nossa, esse homem escolheu ela. Né? Nossa, olha o marido dela. Então, você tem aí no homem essa validação da existência feminina. Nós ficamos pensando o tempo inteiro nisso. E você vai olhar para a educação, olha num parquinho, quantas vezes as mães das meninas, ou os pais das meninas, os cuidadores das meninas, vão levantar para consertar o cabelo, para consertar a roupa, para falar, minha filha, olha como você está com a roupa suja, olha o seu vestido novo. Quantas vezes essa menina ela vai ser incentivada a não se arriscar, a ficar bonitinha? Nós somos educados para não corrermos risco nenhum. A gente vira devota de cabeleireira, gente. Cabeleireira, você mora no Tatuapé, sua cabeleireira mudou para a granja. Você vai para a granja atrás dela. Você não vai correr o risco de outra pessoa mexer no seu cabelo. A sobrancelha, que cresce na velocidade da luz. A gente não deixa ninguém tocar diferente. Você não vai arriscar. Porque eu tenho que ser perfeita. Porque qualquer risco que eu faça, que eu corra, eu deixo de ser escolhida. E você passa tanto tempo pensando no que é que o outro espera de mim, que você não sabe o que você quer. E sabe que me preocupou muito durante a escrita do livro? Eu perguntei para amigas, conhecidas minhas, com 40, com 38 anos, o que você tem sonhado? E muitas, nossa amiga, estou sem tempo até para sonhar. E, nossa, a correria do dia está tão grande que eu quero acabar o dia. A gente não está sabendo o que a gente sonha, o que a gente quer para a gente no dia a dia. E essas perguntas são tão importantes, né? Será que se fazer essas perguntas pode ser o começo de sair desse lugar? Com certeza, porque você começa a entender o que você quer, sabe? A fortalecer a tua subjetividade. E, de repente, você descobre que o que você quer não é exatamente o que querem de você? E aí é que é difícil. Por que o livro começa com a Cristina falando que ela vai embora? Porque quando ela se pergunta, e ela para e fala, gente, é isso aqui a vida? É sério que é isso aqui a vida? Ela pensa, eu não vou conseguir mudar se vocês forem os mesmos. Perto de vocês, eu não vou conseguir sustentar uma mudança, eu preciso ir embora. A Cristina ela começa achando, eu preciso resetar a vida. Porque tudo que eu escolhi aqui, eu não vou conseguir sustentar o meu querer perto de vocês. Porque sustentar o desejo é difícil, é pesado. E as pessoas, quando você começa a colocar limite, a falar, eu não quero fazer isso, eu não vou fazer isso para você, as pessoas começam a te cobrar. Elas começam a intensificar os comportamentos delas para que você volte para o seu comportamento habitual. Então, quando você pensa em mudar, a resposta do mundo para você, ela te testa demais. E isso é natural, não é pensado. Assim, você chama o elevador, você aperta o botão, o elevador não aparece, o que é que você faz? Como se ele fosse realmente chegar mais rápido, né? Mas a gente faz isso. Você está com o controle da televisão, você apertou o botão, o canal não muda, o que é que você faz?
Joga o controle na parede. Não foi o que eu pensei. Então, assim, a tendência de quem está ao nosso redor é, quando você muda um posicionamento, um comportamento, que quem está ao seu redor intensifique o comportamento de sempre para falar, olha, eu agi como eu sempre agi. Cadê você agindo como você sempre agiu? Mantenha a harmonia da nossa vivência. Então, quando você começa a se questionar e falar, ok, eu não quero mais isso, a força que você precisa para sustentar essa mudança é muito grande. Eu sempre penso, eu te ouço falar, me vem uma imagem na cabeça que é uma engrenagem. A gente é uma peça de uma engrenagem, a gente está acostumado a funcionar de um jeito. A hora que a gente passa a funcionar de outro jeito, a engrenagem vai ficar meio manca. A máquina inteira precisa mudar, ou quebra. Né? E ou as outras peças se reacomodam para voltar a funcionar, que não vai ser mais daquele jeito, vai ser de outro jeito, ou não vai funcionar. Né? A Cristina se queixa de espaço. E eu achei muito interessante porque... Eu vou trazer um trechinho do livro. Espaços que, abre aspas, viraram território apenas meu, mesmo que eu não faça questão alguma disso, fecha aspas. E aqui ela se refere à área onde ficam as vassouras, os produtos de limpeza, que o companheiro dela não sabe nem onde ficam. E logo depois ela se queixa que o marido foi, aos poucos, ocupando espaços dela. Então, veja, espaços que não eram dela, foram dados como se fossem dela, e espaços que eram dela foram invadidos, ou pelo menos ela se queixa, que foram ocupadas pelo marido. E ela fala sobre os espaços de memória, né? Ela que tem que lembrar a data de aniversário da irmã do companheiro. Eu aposto que tem um monte de gente aqui que vai se identificar com as funções assumidas pela Cristina. Espaços dela que são ocupados, espaços dele que são delegados. Como é que faz para não deixar isso acontecer? Uau, é um esforço intencional, porque, veja, não é algo que é pensado. Então, a Cristina não sentou ao conhecer o marido, que propositalmente não tem nome no livro, nenhum homem nomeado no livro. A Cristina, ela não sentou ao conhecer o marido e falou, olha, a partir de agora eu cuido da cozinha, da casa, das suas roupas, da ligação do seu oftalmologista. Ela não pensou nisso. É algo que é dado, está posto. O teu papel é da cuidadora. Então, ao seu lado, ele não precisa pensar tanto. Ao seu lado, ele não precisa... E a Cristina também trabalha fora. Então, não é algo que é negociado. É algo que a sociedade te diz que é o teu papel. E todos os dias você precisa questionar esse papel posto pela sociedade, ou você vai seguir o script. E aí é o momento de você se perguntar, mas espera aí, eu quero agir assim? Faz sentido agir assim? Essa é minha responsabilidade? Não, não é minha responsabilidade. Mas, gente, é muito colocado para a gente sem que a gente pare para pensar. Tem uma história que volta e meia eu conto. Eu estava na cozinha com meu marido, e aí o pano de prato, eu estava achando o pano de prato meio encardido, sabe? Sujo. E eu comecei a reclamar por conta desse pano de prato. E ele olhava para a minha cara com aquela cara de, meu Deus do céu, é só um pano de prato. Por que você está surtando desse jeito por causa de um pano de prato? Custa R$10. Vira pano de poeira e compra outro. E aí, quando eu parei para refletir, eu lembrei que a minha mãe e a minha avó diziam que uma mulher, você conhece, uma boa mulher, você conhece pela cor do pano de prato. Cara, eu sou uma mulher de 40 anos que questiona tudo, bocuda desde que é criança. Eu cresci ouvindo que eu era questionadora, reclamando e bocuda, mas eu estava ali acreditando nisso ainda, porque está lá dentro. Porque não sou eu que escolho. O exercício é a atenção de quando esses aprendizados estão falando tão alto na minha vida. Alguns vão falar, gente, não dá para questionar tudo, senão você surta. Mas alguns eu vou precisar falar, peraí, isso aqui está mexendo em mim no jeito que eu não quero que mexa. Isso aqui está me cansando no jeito que eu não quero me cansar. Isso aqui está me exaurindo no jeito que... Essa energia que eu não tenho mais para dar para isso. Mas é um esforço diário e consciente, porque se você for no fluxo, o fluxo vai te levar para o lugar de cuide de tudo e de todos. A Cristina chega no momento que ela está conversando com a Maria Isabel e ela fala, minha filha, você já reparou que não existe a velha da praça? Por que tem o velho da praça e não tem a velha da praça? Porque o velho da praça, ele já trabalhou e o trabalho acabou. Ele se aposentou. O trabalho do cuidado, ele não acaba.
possivelmente tem uma mulher fazendo o almoço dele na casa dele, É né? lógico. E o trabalho do cuidado não acaba. Então, ele já fala assim, ok, minha contribuição para o mundo, dei. Posso ir ali jogar dominó com os meus colegas, meus amigos, o dia inteiro. Mas tem sempre alguém, tem sempre uma casa para ser limpa. Tem sempre uma comida para ser feita. Tem sempre um médico para ser marcado. E a Cristina fala isso. Tem um médico para ser marcado, e após o médico para ser marcado, tem um medicamento para ser tomado, tem alguém para ser acompanhado, tem uma consulta de retorno para voltar. Tem sempre um cuidado para ser feito. A gente não se aposenta. Se o cuidado fica com a gente não para de cuidar. Nunca. E a Cristina começa a questionar isso. Mas por que tem que ser eu? Por que eu tenho que viver o tempo inteiro pensando no cuidado de tudo, de todos ao meu redor? Sim, se você pergunta para uma mulher, para a maioria das mulheres, onde você vai almoçar hoje? Se ela tem família, ela vai falar, ela tem que pensar onde as crianças querem comer, onde o marido quer comer. Porque o que ela quer é a paz mundial. Eu só quero comer em paz. Se ninguém estiver brigando, arroz com ovo serve. Se tiver ninguém enchendo o meu saco, arroz com ovo serve. Não dá. E esse é um trabalho. É um trabalho que não é remunerado e que eles dizem pra gente que é amor. Nossa, amor. E é um trabalho que sustenta o mundo. O trabalho de cuidado, a economia do cuidado, gera milhões, bilhões anualmente. Como é aquele dado mesmo? Se fosse um PIB, ia ser qual país? O quinto? Ai, eu não lembro. Falamos disso recentemente. Foi, mas eu não lembro. Mas é isso. Vou buscar aqui. Se você jogar no Google, é rapidinho de achar. Então, assim, a gente está falando de um exercício, um trabalho que sustenta todos os outros. Todos, 100% dos outros trabalhos do mundo são sustentados pelo cuidado. 100%. Para todo mundo estar aqui, alguém pensou na tua roupa, a tua comida, se você está alimentada, se você... alguém pensou nisso para você. Há um tempo, uma grande amiga, ela contou que ela teve uma conversa com o esposo dela sobre as atividades domésticas. E aí, eles falavam sobre o cuidado com a casa. E ela falava com ele, ela pediu para ele fazer uma lista. O que é que ele achava que era necessário para a casa funcionar. E ela fez a lista dela. A lista dele tinha 20 itens, a dela tinha 126. Acho que ele exagerou, hein, Elisama? Então, assim, ele botava, sei lá, lavar roupa. O lava-roupa dele tinha comprar o sabão, separar as roupas, estender as roupas, dobrar as roupas e guardar as roupas. Que para ele era, tem que lavar roupa. Vocês entendem? Porque quem não faz, acha que tem uma fadinha que organiza todo o resto em casa. Aparece a camisa passada no armário. Tem um momento que a Cristina fala, seu pai não conhecia a cor do suor dele. Muitos homens não sabem a cor do próprio suor na roupa. Mas a esposa dele, ou a mulher que cuida e que lava a roupa dele, sabe. O ensaio de despedida tem, obviamente, um gancho geracional, né? Na medida em que aborda comportamento de duas gerações, de mãe e filha, de mulheres de duas épocas. E isso é vocalizado pela Cristina muitas vezes, né, nas cartas. Quando a gente pensa em comportamento e papéis de gênero, a gente tem repetido as nossas mães? As nossas filhas tendem a nos repetir? Em que medida? Na maternidade, num casamento? A gente tem repetido e repetido muito. E sabe que, para mim, qual que é o grande problema? E aí tem um trecho que a Cristina fala, depois eu procuro ele, porque eu adoro, em que ela fala... Gente, vocês estão vendo que eu acho que eu não escrevi, né? A Cristina que fala. Que ela fala, vocês colocaram almofadas, enfeitaram as grades, botaram no aromatizador de ambiente, estão achando que são mais livres do que eu. Porque é isso, a gente acha que a gente tem muita escolha. Que nós estamos escolhendo a vida da forma que nós estamos escolhendo. Isso é uma grande piada. Nós estamos repetindo as nossas mães inúmeras vezes e as nossas filhas nos repetem inúmeras vezes, porque elas estão assistindo o comportamento. Os nossos meninos estão assistindo o comportamento dos homens ao redor, as nossas meninas estão assistindo o comportamento das mulheres ao redor, e elas vão aprendendo como é que mulheres e homens funcionam. E por mais que a gente fale, não vamos nomear isso, não vamos...
Amores, não dá para viver a utopia antes da revolução. Sinto muito. Não dá. A gente precisa nomear, sim, que o binarismo continua existindo e nos oprimindo, e nos matando, e nos matando subjetivamente, quando não fisicamente, todos os dias. Então, nós repetimos inúmeras vezes. E aí a gente fala, Cristina, não vivo assim, eu não marco o médico do meu marido. Tá, você não marca, mas você lembra ele, né? Quantas vezes se ele marcou o médico? São 2 trabalhos, né? E aí vou falar uma expressão que todo mundo está... As mulheres, eu tenho certeza, que estão cansadas de ouvir, que é carga mental. Que é, mas eu faço. Você faz se alguém pensa no que você tem que fazer, né? Aí você não é que você faz, você não se responsabiliza por isso. Você executa uma tarefa que alguém te determina, né? E gerente é função, né, gente? Que ganha até um pouco melhor, inclusive. Gerenciar é uma função. É um maior trampo. Que ganha melhor. Sabe? Então, assim, custava pedir? Custa. Custa muito ter que pensar. Anotar na minha agenda, custa minha memória. Custa minha memória, custa muito eu ter que pensar o dia inteiro. Custa muito não conseguir sentar. Eu pergunto para os homens inúmeras vezes, quantas vezes você sentou hoje? Quantas vezes ela sentou? Observa na sua casa. Sentou e deu uma paradinha, assim, uma descansadinha. Sentar mesmo. Sentou no sofá em casa, no final de semana. Quantas vezes no dia você sentou, quantas vezes ela sentou? Quanto tempo você passou sentado, quanto tempo ela passou sentada? Meça um dia, você vai descobrir o tamanho da desigualdade. Um dia. Quantas vezes ela é quem levanta para ver o que tem em casa, para fazer a comida, para organizar não sei o quê, para catar as coisas. Veja, quantas vezes ela sentou, literalmente, o ato de sentar num sofazinho. Quantas vezes ele sentou? Você vai ver o tamanho da desigualdade. Aí, se você coloca filho na equação, aí a gente tem um negócio que dispara. O jogo vai para um outro nível. Porque é ela quem está pensando em tudo dela, dos filhos e dele. Voltando rapidinho aqui na geração, a Cristina, em algum momento, fala assim para Maria Isabel, vocês, jovens... A Cristina está super preocupada da Maria Isabel repetir a história dela, né? E essas questões todas que ela expõe para a gente no livro. Em algum momento, ela fala assim para a filha, vocês jovens não se doam a mais nada, desistem facilmente. E aí eu fiquei pensando se a Cristina tem razão, sabe, Elisama? Se é isso mesmo, ou será que, principalmente as mulheres, não estão topando mais ficar num relacionamento ruim só para estar num relacionamento? E qual é a medida disso, né? Em ser, você não está lutando por essa relação e, meu Deus, eu estou aqui sendo esmagada nessa relação. Eis um cálculo tão difícil de se fazer, né? A gente queria ter a receita, a medida certa, botar aqui 2 xícaras disso, 1 xícara daquilo, para saber o quanto. Eu acho que em algumas relações nós estamos, sim, tão cansados nessa cultura do cancelamento que a gente está bem impaciente para o erro do outro. Então, todo mundo é tóxico. Menos você, óbvio. Você não é tóxico. Você é um anjinho de luz. Você é um alecrim dourado. Nasceu no campo sem ser semeado. Você não é tóxica. Imagina. Você não é tóxico. Então, acho que a gente tá jogando o bebê fora junto com a água suja do banho inúmeras vezes. Mas isso é importante para a gente calibrar. Sabe? Estamos num movimento que ele é necessário para chegar lá na frente e a gente entender. Não era tanto. O Marshall Rosenberg, que é o cara que esquematizou a comunicação não violenta, ele conta que ele tinha que a filha dele, ela dizia sempre sim para tudo e que ele ficava muito preocupado com isso. Porque tudo que todo mundo pedia, a filha dele dizia sim, e era muito boazinha. E várias vezes ele conversava com ela sobre isso. E um dia ele viu no telefone, e aí ela mandou a pessoa, disse que não ia, mandou a pessoa para um lugar muito bonito, que vocês podem imaginar qual. E aí ele fala, caramba, assim, eu comemorei. Era o jeito ideal? Não. Mas era alguma coisa. Ali na frente, ele ia calibrar um pouquinho. Então, eu acho que se você parar para pensar num pêndulo, a gente segurou o pêndulo aqui. Quando você solta, ele não vai parar equilibrado no meio, ele vai para o outro extremo. Então, a gente está aprendendo tanto a identificar os comportamentos violentos que existem momentos que a gente está misturando tudo. E está sem paciência para o outro. Nossa, você não falou isso. Você agiu assim, então tudo que você faz não presta, você precisa ser cancelado. Nunca mais te sigo, eu quero você perto de mim na vida.
Então, nós estamos numa fase muito difícil, mas nós vamos equilibrar. Nós vamos calibrar. Estamos caminhando para um lugar em que você vai chegar e falar, puxa, talvez tenha ido demais, né? Agora, deixa eu entender o que é violento para mim, o que não é violento para mim. Eu preciso fazer esse cálculo da violência, do caminho, o que é o mínimo numa relação. Porque as nossas mães e as nossas avós não aprenderam a pensar o que é o mínimo numa relação para mim. O que é o mínimo? Sem isso aqui eu não consigo ficar. É o mínimo, não é o ideal. Qual é o mínimo? Aí agora qual é o ideal? Nossas avós, nossas mães não aprenderam a fazer isso e nós não aprendemos. Mas nesse sentido, talvez a gente esteja num caminho de não repetir as nossas mães, não sei. Ai. Porque, eu não sei, os tempos são muito diferentes. As mulheres têm a impressão de que são mais donas do seu dinheiro. E quando eu falo de dinheiro, é de autonomia que eu estou falando. Porque está abraçado, né? É. Convenhamos. Não vamos fingir que não existe. Dona do seu dinheiro te permite sair de uma casa quando você acha que você não pode ou não quer mais ficar ali. Mas em tempos de relações mais fluidas e de mulheres mais empoderadas e, portanto, mais autônomas e independentes, tenho a impressão de que talvez esses marcadores, esses critérios fiquem um pouco embaçados mesmo, um pouco confusos. E aí a gente vai, mas toda... Também é uma frase que elas se falam, não lembro qual... Bom, claro, a Cristina. Ela fala, toda relação tem as suas questões. Essa é uma generalização, mas é uma generalização verdadeira, de fato. Todas as relações têm as suas questões. Mas qual é a hora de partir, sobretudo quando a gente divide uma casa, quando a gente divide uma vida, quando a gente divide famílias, quando tem filhos na jogada? Porque durante muito tempo eu mesma pensei, gente, tá ruim, vai embora. Tá ruim, separa. Separa. Ninguém merece ficar numa relação ruim. Como se fosse muito simples. E não é, né? A gente sabe que não é, porque não é só isso. Tem muita coisa nessa equação, né? Para mulheres, sobretudo com filhos, tem um preço muito alto da separação. Porque o homem, ele muito comumente associa o afeto aos filhos e a relação com os filhos ao estar num casamento. Então, ele vira ex-marido e ex-pai presente. E aí, muitas mulheres sabem disso. Você fala, ok, está ruim casado, imagine isso fora. Muitas mulheres não saem de casa porque pensam a relação dele com as minhas crianças é horrível e eu, sem eu estar por perto, o que vai ser dos meus filhos? O que vai ser de mim? Tenho amigas que se separaram recentemente que o marido tem 4 meses sem pegar a criança. Por quê? Porque ela não quer vir para minha casa. Tá, mas você não quer vir por quê, querido? O que é que você faz para a sua filha querer estar perto de você? Mas a gente vê esse comportamento, tem um preço. E tem um preço, amores, que nós aprendemos desde muito pequenos e pequenas, que a falência do casamento vai para a conta de uma mulher. A mulher sabe edificar a casa. Nós aprendemos isso. E nós não conseguimos tirar esse aprendizado da nossa alma, entende? A gente só consegue parar e falar, ok, me ensinaram isso e eu não acredito. Não quero acreditar, não vou seguir. Mas quantas mulheres que vocês conhecem que se separaram, choraram o divórcio como um fracasso delas? O que é que eu fiz? Eu não consegui sustentar esse casamento. Eu não consegui manter esse casamento. Eu me lembro quando eu era menina que tinha aquele cara que era horrível, péssimo. Não, mas quando encontrar a mulher certa, você vai ver que ele conserta. Vai ver o quê? Que ele conserta, que ele melhora. E eu acreditei Até nisso. isso a gente tem que fazer? Eu acreditei nisso por anos. Eu achava um absurdo, mas eu aprendi isso. Eu aprendi, você aprendeu. Dia desses perguntaram para a Valesca Zanello, tá, e como é que a gente faz para a gente não viver isso? Ela, então, a não ser que você desenvolva alguma demência ou alguma doença cognitiva, diz que esqueça tudo, não vai rolar. Sinto muito, está em você, e você vai lidar com esse aprendizado até o dia que você morrer. Nós vamos lidar com esse aprendizado até o dia que morrer. Nós, mulheres, querendo carregar o mundo nas nossas costas, e os homens olhando para o trabalho que as mulheres fazem, pensando, mas nem é tanto. Lógico, sua mãe fazia o tempo inteiro, sua avó fazia. Está reclamando de quê? Não é nada demais. Porque tem a fadinha que faz tudo, né? Não é você. Eu procurei, não achei o valor do trabalho de cuidado, se fosse remunerado,
No Brasil, seria, sei lá, um valor que equivaleria a um dos maiores PIBs do mundo. É muito chocante. Você também deixa a diferença de gênero, como a gente está falando aqui, muito clara, né, no livro, na medida em que compara o tempo todo como agem e como são tratados pela filha, o pai e a mãe. Você acha que isso pode ter a ver com o fato, ou pode ajudar a explicar o fato das mulheres estarem tendo menos filhos, ou menos mulheres estarem tendo cada vez mais mulheres escolhendo não ter filhos? Com toda certeza. Quando a gente olha o pacote maternidade, da forma que ele é imposto socialmente, você faz, não, isso aí eu não quero. Eu não quero viver essa sobrecarga nesse nível. Eu não quero fazer esse tanto de coisa. Não dá nem tempo de você saber se você quer ou não ter uma criança. Você não quer ter o job. Você não quer ter o peso que está relacionado. Se fosse mais ou menos igualitário, aí você conseguia pensar se você quer ter uma criança ou não. Entende? A gente não tem nem até a decisão de ser mãe. Ela é tão imposta, com uma lista tão grande, que a gente nem consegue saber se é legal ter filhos ou não. Porque o job é tão grandão, tem tanta coisa na lista que não deveria estar, que a relação com a criança, a relação com o filho, ela fica absurdamente comprometida. Absurdamente comprometida. Eu sou uma pessoa apaixonada pela maternidade, pela minha maternidade. Eu acho meus filhos muito legais. Estão os dois ali. Acho eles muito legais. Muito legais. Tipo, é um privilégio gigantesco ser mãe deles, vê-los crescer. Mas eu saio todo dia questionando um job enorme que eu falo, não tem que ser assim. Então, eu tenho um companheiro que me permite, a existência desse companheiro da forma que a gente se relaciona, viajar, ir para médico, fazer o mínimo e o que eu quero, sem ter que abrir mão de tudo. Posso contar o bastidor do podcast? Eu apresento um podcast na CBN chamado O que as Mulheres Querem. E a Elisama foi nossa convidada num episódio sobre maternidade. Então, ela estava lá, a gente estava gravando, ela falando sobre essas coisas todas, sobre as quais ela fala tão bem. Toca o telefone dela, no meio da gravação. Era a escola da Helena, chamando ela, porque a Helena estava com dor de... Você melhorou, Helena? Você está beleza? Estava com dor de cabeça. E a gente brincou e disse, cenas explícitas de maternidade. Como estávamos querendo demonstrar, a escola sempre liga para a mãe. E aí, quando você vê tudo que pesa sobre a mãe, a mulher pensa, putz. E o que você falou na ligação? Você pode ligar para o pai, por favor? Foi. Eu falei, não, tá, meu marido vai buscar. Eu liguei para ele. E aí, o que a gente está falando agora? Eu liguei para ele, Mo, vai lá buscar a Helena. Eu sabia que ele ia buscar a Helena. Então, a minha maternidade, ela também, eu posso ser tão apaixonada pela minha maternidade e pelos meus filhos e as coisas não se misturarem, porque eu também tenho todo um suporte. Tem um pai que é pai, né? Alguém que faz a parte dele, porque não é ajuda, né, amores? Alguém que faz a parte dele. O que você acha quando você ouve Ele Me Ajuda? Eu acho tão triste. Eu passei da fase de ficar com raiva. Eu acho triste porque quando uma mulher fala Ele Me Ajuda, ela está achando que o papel é dela. Ela está acreditando no que a sociedade diz. Sabe? Ela está acreditando que essa é uma responsabilidade única e exclusiva dela e que ele está fazendo um favor. E os homens são socializados para acreditar nisso. E aí eles acreditam que o negocinho desse tamanho que eles fizeram é enorme, sim. E que você tem que falar, querido, você fez isso, eu fiz isso, isso. Não tem biscoito, porque você fez isso. Não tem biscoito, você fez sua parte. Eu não estou recebendo. Se você receber um biscoito, eu preciso da balduca inteira. Então, assim, a gente... Mas é um exercício diário, sabe? De olhar e falar, olha, isso aqui está pesado para mim. O quanto você está assumindo o teu peso. E muitas mulheres hoje teriam filhos se fosse para ser pai. Muitas, inúmeras mulheres. Fosse para ser pai, um monte de mulher Estou pronta. Prontíssima. Para ser mãe, você faz, então, não sei, né? Aí fica difícil. O que você acha da ideia, eu nem sei, ainda muito difundida, certamente, de filho como completude, como a figura que sanaria uma falta existencial da mulher
E, ao mesmo tempo, a ideia da mulher que é incompleta sem filhos. Tão violento conosco e com as crianças. A gente vê esse movimento tão grande da mãe narcisista na rede social, né? Todo mundo tem uma mãe narcisista, é minha mãe narcisista. Que agora também virou uma moda de diagnosticar É uma tudo, maravilha. né? Tudo é diagnosticável. E assim, eu não estou falando que não existem mães violentas. Existem muitas. Mas nós vivemos em uma sociedade que é uma máquina de enlouquecer mulheres. Então, é muito fácil ter uma mãe louca, pô. Se ela vive na nossa sociedade, não é difícil. Porque nós vivemos numa máquina de enlouquecer mulheres. E aí é muito fácil você pegar na mulher que é fruto dessa máquina de enlouquecer mulheres e falar, a culpa é sua. Porque essa mulher, ela recebeu a promessa desse filho que vai me completar e ele chega e você faz, cadê? Mora, adianta, me completa. Estou esperando. Tive você para isso. Essa completude vem como? Em forma de quê? Amores, não existe completude. Eu sou psicanalista. Nunca vou falar com vocês que existe completude. Existe falta. Vai ficar na falta Vai até ficar morrer. na falta, fica com ela. E a falta é importante. Você pensa aí naquele tabuleirozinho de restar um. Se ele fosse completo, as pecinhas não se mexiam, gente. É essencial que não tenha uma peça ou outra. Para ter mobilidade. É a falta que faz a gente se mexer. É a falta que faz a gente caminhar pela vida. Correr o tabuleiro inteiro. Querer completar esse tabuleiro. A falta possibilita o jogo. E aí, essa ilusão de que alguém vai me completar, ela é muito violenta conosco e com o outro. Ninguém vai fazer esse papel na tua vida. O que é que isso causa na vida de mulheres que optam não ter filhos e na vida de mulheres e nos filhos das mulheres que tiveram filhos? Começa com essa coisa da vida das mulheres que não têm filhos. A ideia de que se você não tem filhos, você não vai saber o que é uma felicidade completa. Não, você vai saber o que são muitas felicidades e muitas tristezas e muitas angústias e muito tudo, como todo ser humano. Existe uma experiência que você não vai ter. Existe uma experiência que eu não tenho. Você pode chegar, sei lá, quem surfa, fala que é uma coisa de louco, que você passar num tubo é a coisa mais incrível do mundo. Que ninguém que não passa por um tubo vai saber o que é aquilo. Verdade. Vou morrer sem saber. Posso imaginar, não pretendo. Vou morrer sem saber. Então, você vai morrer sem saber o que é viver algumas experiências com a maternidade. O que é Da olhar, mesma maneira que o surfista que pega um tubo e não pula de paraquedas, não vai saber a sensação de pular de paraquedas. Isso que eu ia saber, eu quero pular de paraquedas. Ele não vai saber. Ele não vai saber. Então, existe uma experiência que você não vai ter. Mas nenhuma nem outra vai me completar. Porque nós seremos incompletos para sempre. Só que com a mulher surge um peso social de por que você não quer ter filhos? Se você nasceu para gerar, para ter filhos, se você não quer ter filhos, tem algum defeito em você. Então, você é egoísta, então você não quer cuidar, e aí a gente tem você vira a antítese da imagem da mãe. Se a mãe é a santa, é a dedicada, é a maravilhosa, a mãe tem essa imagem, então você é a antítese dela. Você não quer ter filhos, você está negando essa imagem da Virgem Maria. Você é um capeta. Uma bruxa, você é a Lilith. talvez. Já que você não é a Virgem Maria, você é a Lilith. Você não devia... Entende? A mulher que não tem filhos, ela paga o preço de ser essa antítese da mulher santa, da Santa Mãe. E a mulher que tem filhos, ela fica esperando essa completude e, muitas vezes, cobrando dos filhos. Eu falo e repito, o sorriso dos meus filhos não tem que me pagar o que não me deve. A sociedade me deve, é a sociedade que eu cobro. Meus filhos não me devem nada. O sorriso deles não tem que sair me pagando nada. Para com isso. Ai, mas o sorriso do meu filho paga todas as dores. Não tem que pagar. Não é responsabilidade deles. Com eles eu me relaciono diferente do que a sociedade. É apesar de. Apesar de toda a cobrança social, apesar de todas as violências sociais, a gente tem uma relação maravilhosa. Apesar de. Eles não têm que me pagar. E aí a gente tem que dar a cobrança, passar o boleto para quem nos deve. Que é essa sociedade que nos cobra muito. Só que a gente entende que eu sou mãe, eu tinha que ser feliz, eu tinha que estar feliz. E você aprende isso desde muito pequenininha. As bonecas habitam o seu quarto antes de você chegar nele. Antes de você chegar no seu quarto, já tinha bonecas, já tinha símbolos de cuidado, de bebês. Como que você vai negar isso? Eu quero ter filhos. Você nem sabe se você quer ter filhos de verdade. O quanto isso é o teu querer, o quanto isso é uma imposição social gigantesca. Nesse sentido, que perguntas são importantes a gente se fazer em relação à maternidade? Para tentar
diferenciar o que é imposto e o que é o nosso desejo? Porque isso também fica confuso às vezes, né? Nós não teremos uma resposta fixa para isso. Não teremos. Não Não dá para teremos. se desmisturar. Não. Nossa, se eu usar a palavra certa, não dá para desmisturar. Você não pega um bolo pronto e separa aqui o ovo, a farinha de trigo, o leite, o fermento. Não vai acontecer. Eu preciso, nesse cálculo, entender que existem muitos fatores e que qualquer escolha vai ter uma renúncia. Você pode, nada lhe impede, você que decidiu não ter filhos, nada impede que daqui a 15 anos você olhe para trás e fale, talvez eu tivesse. Assim como nada impede que uma mulher que teve filhos olhasse e falasse, se votasse no tempo, eu não teria. Não tem nenhuma escolha, gente, que tenha garantias. Nem a de ter, nem a de não ter. Agora, tem uma pergunta, quando eu penso em ter filhos, o que é que eu espero? Quando eu fecho meu olho e estou pensando em ter filhos, o que é que eu imagino? Eu me imagino convivendo com o ser humano, com vontades, inteiro, vivo. Porque se eu estou imaginando aquela cena bonitinha de amamentando, aquela cena daquela propaganda de margarina, sinto muito, não tenha. Não é assim que funciona. Eu quero conviver com o ser humano. Eu quero ver um ser humano me desafiar inúmeras vezes, porque ele é diferente de mim. E, sobretudo, porque eu sou responsável pela sobrevivência Pela sobrevivência dele. E ele, inúmeras vezes, vai querer botar a sobrevivência dele em risco. E é o seu papel bancar a chata e falar, você não vai fazer isso. E sustentar esse limite. Olha o que eu falo do sustento dos limites. É muito difícil. E toma-se muito tempo. Toma-se muito espaço. Você fica reivindicando seus espaços todos os dias para você continuar existindo. Porque a sociedade utiliza teus filhos para te esconder, para te apagar. Sabe? Inúmeras vezes me perguntam. Ah, agora pararam, meus filhos são maiores. Mas me perguntam, mas cadê as crianças? Com aquele tom... Que não era as crianças também? Não era esse. Então, o que você está fazendo aqui sem os filhos? Quem está cuidando dos seus filhos que não você? Aí eu falava, deixei um potinho de comida, um de água e amarrei embaixo da mesa. Tá tudo certo. Vou chegar e vai estar todo mundo bem. Porque ou você aprende a lidar com isso com um certo deboche, ou você surta. Eu, no meu caso, deboche é a minha ferramenta de existência, assim, de sobrevivência. Eu lembrei, você falando de maternidade, eu lembrei de um livro chamado Maternidade, da Sheila Heti, em que ela diz algo assim, quando você pergunta para... Ninguém pergunta para uma mulher que teve filhos por que ela teve filhos, né? Da mesma maneira que se pergunta para uma mulher que não teve filhos por que ela não teve filhos. E essa noção da completude ou da incompletude, ela diz, as pessoas que tiveram filhos, as mulheres, já que a gente está falando de mulheres, que tiveram filhos, elas não conseguem pensar numa existência, no que elas se tornariam se elas não tivessem tido filhos. O que elas conseguem pensar é a partir do ser humano que elas são, tendo filhos, não tendo filhos. Mas você se tornou uma outra pessoa depois que você teve filhos. Então, não faz muito sentido essa comparação. Mas agora eu quero passar de maternidade para amor. Agora, não aqueles que é trabalho não remunerado, que eles chamam de amor, não isso. A Cristina diz em uma das cartas que o maior medo das mulheres é parecerem ridículas. Eu me lembrei da narradora do Bruxo, do livro da Maria Adelaide Amaral, que é uma mulher de 55 anos que diz se sentir patética por estar em busca de um relacionamento pleno. Por que nós nos sentimos ridículas e patéticas? Primeiro, eu quero dizer que esse dado é um dado de uma pesquisa da Miriam Goldberg. Ela fez uma pesquisa com idosos, tanto mulheres quanto homens, e as mulheres responderam que o maior medo delas era serem ridículas. E a gente vai envelhecendo com esse medo. Você vai deixar o cabelo assim, que coisa ridícula uma mulher da sua idade com esse cabelo, que coisa ridícula uma mulher da sua idade com esse short, que coisa ridícula uma mulher... Todas nós já ouvimos Complete isso. aqui com a sua frase preferida. Todas nós já ouvimos isso. Então, nós temos o medo de sermos ridículas porque nós somos educadas para sermos perfeitas. O ridículo é o oposto da perfeição. É o oposto do prêmio da boa menina, da menina incrível que está seguindo a cartilha. Então, nós temos muito medo de sermos olhadas pelo outro e falarmos que somos ridículas. Olha uma menina, uma bebezinha chorando. Vai aparecer
Uma pessoa bem intencionada, eu queria falar o espírito de porco, mas a maioria aqui já pode ter falado isso alguma vez na vida. Então, uma pessoa bem intencionada, para olhar para essa criança e falar, é uma menina tão linda chorando, assim fica feia. Olha o que a gente está dizendo para essa menina. O quanto que o outro pensa dela é mais importante do que o que ela está sentindo. Fica arrasada, devastada, mas fica bonita. Não chora para ficar bonita. Nós somos educadas para isso. Então, nós ficamos com medo de sermos ridículas. E o quanto nós precisamos assumir o risco de sermos ridículas para o outro. Porque quem é que determina o que é ridículo, não? Quem determina quem é a ridícula? E o quanto estar no padrão da bonita, da incrível, da perfeita, vai me garantir a felicidade. Porque quando você é uma menina, ser a boa menina te garante, às vezes, o sorvete com o tio, a tia, né? Te garante uma nota melhor na escola. Mas quando você já é adulta, amor, o elogio não melhora a tua noite de sono. Quando você bota a sua cabeça no travesseiro, ter sido chamada de maravilhosa, com o corpo todo doendo, não faz diferença. Então, eu preciso pensar no que é que faz diferença quando eu deito minha cabeça no meu travesseiro. Quando eu repasso o meu dia. Porque se eu preciso fingir ser outra pessoa para ser elogiada, eu sei que quem está sendo elogiada não sou eu. E tem uma vozinha na minha cabeça que fala, se soubessem o que eu estou pensando, se soubessem o que eu queria fazer, se soubessem quem eu queria ser, não estariam me amando assim. Então, eu não mereço esse elogio que você me deu. É uma armadilha. Os 40 me ensinaram que a gente está sempre errada. Já que eu estou sempre errada, já que eu sou sempre ridícula, vai ter sempre alguém me acusando de algo, amor, eu vou fazer o que eu quero. Eu vou vir para cá com a minha meinha azul e de tênis. Em que situações você se sente ridícula? E como é que você reage a essa sensação quando ela vem? Em que situações eu me sinto ridícula? Eu fui educada no sertão baiano, numa condição social bem escassa financeiramente e com mulheres muito bravas. E cada vez que eu preciso... Eu sou mulher negra, caso alguém não tenha percebido ainda. Eu não me autodescrevi, então pode ser que alguém não percebeu. Eu sou mulher negra. E cada vez que eu me sinto incapaz de resolver algo, precisando de ajuda, precisando parar para chorar, ou precisando parar para descansar, eu me sinto ridícula. E vem uma vozinha que fala, não, Elisama, você é ridícula, está se importando com isso. Querida, pelo amor de Deus, levanta. Você vai chorar por isso? Não, você não vai. Ou então pode até chorar, mas já deu, né? Já chorou demais. Hora de levantar, chega. Está ridículo você parada chorando por isso. Então, o meu lugar, a voz que eu trabalho constantemente no ridículo, não é de aparência, não é poder ser vulnerável, é poder dizer não vou fazer esse trabalho. São os lugares que me tiram da super forte, super capaz, a que resolve os problemas. Quando eu vejo que uma demanda minha está causando os problemas, é um esforço para falar assim, que ridícula está se importando com isso aqui. Um negócio tão pequeno. Elisama, para de ser ridícula, você está querendo isso aqui. Essa é a vozinha que eu tenho que lidar. Como é que você reage? Você tenta ser mais legal com você? Eu tento me acolher. Eu dou uma respirada e falo, ok, eu posso sim. Eu posso me importar com isso. Eu posso chorar agora. Eu posso ficar sensível agora. Eu posso pedir para o meu marido um colo. Eu posso ligar para minha irmã chorando. Eu posso. Eu posso sim. Isso não é pequeno. Se eu estou sentindo é porque é importante. Mas é um esforço. Não é natural. Nunca vai ser natural para mim. Eu já entendi que não vai ser natural. Vai ser um esforço para uma vida. Eu gravei com a Tati Bernardi esses dias o podcast dela, o Você Não Sabe O Que Eu Sofri, que ela me ligou e falou assim, eu queria te gravar contigo, vou na tua casa. E, Tati, um beijo. E para a gente falar sobre o pior pé na bunda que você sofreu e a pior força que você já ficou. Eu falei, gata, então, nunca fiquei na força por nada nem por ninguém, não. E aí ela falou, como assim? Eu fiz, amor, de onde eu vim, a gente não fica na cama chorando por ninguém.
De onde eu Tem vim, algo muito estrutural aí, né? muito. De onde eu vim, a gente não fica na cama chorando por ninguém. Eu me lembro a primeira vez que eu vi uma amiga na cama chorando pelo término do namoro. Na cama, largada, assim, com a mãe dando comida na boca. Aquilo foi tão chocante para mim. Porque a minha mãe falaria, levanta agora. Pare de palhaçada. As minhas tias falariam, tá querendo a trouxa de roupa para lavar? Isso é falta do que fazer. Mas isso é muito cruel também, né? Muitíssimo. Muitíssimo. Tô falando que é certo, não. Não Eu tô tem falando- espaço para sofrer. Eu cavo os espaços para sofrer na minha vida. Porque todas elas sofreram e sofrem muito, mas não sabem sofrer. Se você, a minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama em 2018. Quem leu o exame fui eu e quem disse para ela que ela estava com câncer fui eu. Porque o médico disse que provavelmente não era nada. Então, fui, peguei o exame, abri o exame. Minha mãe falou, filha, passa na clínica e pega o resultado do exame. Você Que nem foi os incas achando e os que não era astecas. Ela não nada. pegou na internet. Minha mãe faz que nem os incas e os astecas. Ela passa na clínica. E pega Minha um mãe, qual que papel. é a senha, minha mãe? Passe na clínica e pegue o papel. E aí eu, como os incas e os astecas, fui lá pegar o papel, abri o papel e tinha lá carcinoma maligno. E eu chorei horrores. Enxuguei minhas lágrimas, liguei para minha irmã, choramos juntas. Enxuguei minhas lágrimas, cheguei em casa. Mãe, o resultado não foi o que a gente esperava. Aí ela olhou para mim, o que você quer dizer? É câncer, mãe. Tem problema não, minha filha. A gente dá um jeito. Acabou. Eu falei com a minha irmã, eu vou para casa, porque ela precisa digerir isso, ela não vai chorar na minha frente. Ela não vai elaborar isso na minha frente. Ela não vai se permitir ser 5 centavos frágil na minha frente. Então eu vou para casa, para ela conseguir chorar, quem sabe, talvez, chorar sozinha. Foi por essas mulheres que eu fui criada. Entende? Então, quando eu penso, eu vou chorar? A minha mãe teve um câncer de mama, olhou para minha cara e falou, minha filha, a gente dá conta? Eu vou chorar? Não, meu amor, eu vou levantar e vou resolver. Ele falou, ok, posso chorar sim, bonita, senta aqui, você pode chorar. Mas é um exercício. Vulnerabilidade, acho que tem tudo a ver com comunicação não violenta, que é outra das suas especialidades. Como você disse, foi criada por um norte-americano, Marshall Rosenberg, é isso? O que é a comunicação não violenta e como é que ela norteou a sua carreira? Gente, primeiro ponto eu trabalho com comunicação não violenta porque eu preciso, não é porque eu sou boazinha. Boa de verdade, eu sou de briga. Nisso eu sou maravilhosa, vocês não têm noção. O talento que eu tenho para briga, vocês podem imaginar depois de tudo que eu já contei. Então, eu trabalho com não violência porque eu preciso. A não violência, ela é um convite a gente se conectar com o outro com muita inteireza. E a gente se conectar com a gente com muita inteireza. E o que a não violência me ensinou, e que talvez tenha sido o maior presente que norteia a minha vida, foi ir aí além da raiva. Eu cresci brigando com as minhas emoções. Acabei de falar sobre isso. E a comunicação não violenta, ela me chama para falar, ok, o que é que tua raiva está vindo te contar agora? Eu que sempre achei que eu tinha que resolver o mundo com raiva, porque o mundo não é um moranguinho, sobretudo para mulheres negras como eu. Eu sempre achei que eu tinha que brigar muito. E a não violência me chama para falar assim, tá, você quer brigar, tudo bem. Mas você está brigando por quê? O que é importante para você aqui? Porque eu só saía, tipo um cachorro louco. Um pincher. Não, peraí, para. Você pode brigar, tá tudo bem. Mas por que você está brigando? Pelo que você está brigando? Com quem você está brigando? De que jeito você está fazendo isso? Qual que é o propósito do que você está fazendo aqui? Essa conexão com o que é importante para mim, ela foi um divisor de águas, sabe? De olhar para a vida e falar, calma, peraí. Eu tenho calma tatuado no braço. A pessoa que tatua calma, vocês podem imaginar que não veio com isso de fábrica. Então, é um convite, falar, ok, Elisama, respira. O que é que você quer aqui? Não sai que nem um trator, um rolo compressor. Porque eu aprendi, o mundo vai me esmagar, então eu esmago o mundo. Eu esmago antes. E a CNV me chamou para, peraí, respira. Às vezes ninguém vai ser esmagado aqui, calma. Não está todo mundo querendo te esmagar, respira um pouquinho. O que não quer dizer que não existam momentos em que eu solte o rolo compressor. Em que eu vejo, opa, aqui eu vou gritar.
E eu acho que muita gente tem um ranço da não violência, porque ela foi trazida para o Brasil por pessoas brancas, a grande maioria praticante de meditação às 5 da manhã depois de tomar um suco verde. Calmas, que falam assim. E aí virou um problema, porque você fala, não, mas eu não sou desse jeito. E cada vez que eu lia e que eu participava das práticas, eu olhava e fazia, mas, gente, esse povo não tem sangue nas veias, não. Onde está o ódio desse povo? O que é que eu faço com todo este ódio que tem dentro de mim? E aí eu fui entender que não era sobre o apagamento do meu ódio. Que as reações às violências não era violência. Não dava para equiparar tudo. E aí eu falo muito, as mulheres me procuram, né? Como é que eu fico mais calma? É impressionante. Eu trabalho com não violência, Elisama, como é que eu fico mais calma? Eu sempre retorno com uma pergunta. Meu amor, a quem tem servido a tua calma? A quem serve a tua calma? Porque se a tua calma está te servindo para te manter em relações abusivas, se a tua calma está te servindo para ficar quietinha, engolindo sapo por aí, você está precisando de um belo no grito. Não é de calma que você está precisando agora. Mas nós aprendemos a colocar, a não violência chegou no Brasil nesse lugar trazida, na sua maioria, por homens brancos, de classe média alta. Cara, é muito fácil você relevar a violência quando você não recebe a porrada todos os dias, toda hora. É muito fácil, mas quando você está com o corpo todo dolorido, não dá para você sair relevando violência. Se ser não violenta com você tem o preço de que eu me permita que você seja violento comigo, amor, não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu vou te devolver o incômodo bonitinho. Eu fiquei pensando muito em comunicação não violenta. Eu tenho pensado muito por causa dos tempos calmos que vivemos, não é mesmo? Todo mundo conseguindo conversar tão maduramente, tão calmamente, né? Como é que a comunicação não violenta nos pode ser útil nesse momento em que as pessoas parecem que não se ouvem, parece que elas não querem ouvir, elas só querem falar. Nem parece que elas só querem falar, elas só querem gritar. Como é que a gente volta? Você também tem um livro chamado Conversas Difíceis, Conversas Corajosas. Como a comunicação não violenta pode nos ajudar a restabelecer o diálogo, para começar, e eu imagino que esse diálogo não deva ser fácil. Como é que a gente volta a conversar? Como é que a gente volta a se ouvir? Ouvir de verdade, prestar atenção no outro. Começa com como é que você começa a se ouvir. Antes de ouvir o outro. Antes de qualquer conversa com quem quer que seja. Como você consegue se conectar com o que é importante para você, para além do que dizem que é importante para você, para além de todas as militâncias, para além de tudo que você lê, para além... O que é importante para você de verdade? Porque nós estamos hoje querendo atender a uma fantasia que a gente criou nas redes sociais, a esses tantos de olhares que a gente tem nos cercando o tempo inteiro. E a gente está querendo atender essa fantasia o tempo todo. E a gente não consegue se ouvir genuinamente. Se ouvir de verdade. O que eu estou falando aqui? É o que eu quero mesmo? Faz sentido para mim? Porque se não for o que faz sentido para mim, não for de verdade o que eu quero, tudo que eu pedir para o outro vai para um lugar de insatisfação. Porque o outro vai atender o que eu estou falando, mas também não vai atender o que está aqui. A gente não se conecta com a gente. Como você determina o que é negociável e o que é inegociável para você antes de uma conversa? Quanto tempo você tem tido para assentar as coisas? Nós não ficamos com os nossos silêncios. Como eu vou saber o que é importante para mim se eu não fico com o meu silêncio? Se eu estou o tempo inteiro sendo inundada por o que eu devo fazer, o que eu devo pensar, quem eu devo ser. A gente está aqui com o celular na mão e aqui você está rindo de um Reels muito engraçado, daqui a pouco você fica triste porque alguém morreu, daqui a pouco você está rindo de novo e a guerra... Os sentimentos, eles não fecham um ciclo. Eu não tenho tempo de fechar o ciclo de um sentimento. Eu não consigo só rir, enxugar lágrima rindo e ficar um pouquinho com aquela sensação da gargalhada aqui. Ou eu não consigo ficar triste com a guerra, com o que o Trump fez. Eu não consigo só lamentar e sentir esse medo, porque eu acabei de lamentar esse medo, mas já veio um Reels engraçado e eu já estou rindo e eu já estou querendo mandar ele para uma amiga. Se eu não consigo ficar comigo, como que eu vou ficar com o outro, meu amor?
Eu não estou conseguindo ficar comigo. Eu estou com uma angústia que ela não para, ela não tem nome. Eu não consigo lidar com esse movimento intenso dentro de mim. Eu não aceito as coisas dentro de mim. Imagina um pote com água e terra. Se você mexe, ele fica turvo o tempo inteiro. É necessário que ele fique parado aqui para decantar. Nós não estamos decantando o que acontece conosco. Então, se eu não decanto o que acontece comigo, que espaço eu tenho para você na minha vida? Que espaço eu tenho para ficar com você se eu não tenho ficado comigo? Quando é que você fica sozinho ou sozinha? Não é com o celular na mão. É sozinho ou sozinha. Qual que é o tempo de assentar os pensamentos em você? Porque a gente faz cocô com o celular na mão. Que momento você deixa que o silêncio fique em você? Nesse fluxo de alta produtividade, que você tem que ser produtivo o tempo inteiro, alta performance, quando que você faz nada? Quando que você deita, sem celular, sem nada, olhando para o teto? Que momento as coisas assentam? Como que eu vou conversar com o outro se eu não consigo conversar comigo? Se eu não tenho saúde mental para conversar comigo? O Winnicott, ele definia a saúde mental como a capacidade de ficar só. Mas essa capacidade de ficar só não é solitude de rede social, onde eu não preciso de ninguém, não. É a capacidade de fazer a dança entre eu e o outro. Eu consigo ficar sozinha, eu consigo ficar com o outro. Eu consigo ficar sozinha, eu consigo ficar com o outro. Eu não sei vocês, mas eu percebo, quando eu não estou bem emocionalmente, pela minha incapacidade de ficar sozinha. Eu estou sempre fazendo alguma coisa. Quando eu não consigo só existir, quando eu fico pulando de uma tarefa para outra, sem parar, de uma ocupação para outra, eu posso parar e pensar, eu não estou bem. Se eu não estou conseguindo ficar em silêncio, ficar quieta um pouquinho, eu não estou bem. Porque a gente está aqui. E aí, como é que eu vou conversar com alguém? Eu preciso abrir espaço para o outro, porque a conversa ela é uma via de mão dupla e ela precisa de espaço. Escutar é abrir espaço. Eu não tenho espaço para mim. Em mim, vai ter espaço para você. E a não violência ela é esse convite para a gente abrir espaços que vão... Tem uma frase do Rumi que diz, para além do certo e errado, existe um campo e eu me encontro com você lá. Em tempos de rede social, dessa dualidade intensa, quando eu consigo conversar com você para além do certo e errado? Para além do que você deveria estar pensando? A Leonardo Boff tem uma frase que diz, o ponto de vista é a vista de um ponto. Quando que eu lembro que a minha vista é só a vista do ponto que eu estou? E que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, logo, dois corpos não têm a mesma vista. Quando que eu me lembro disso para conversar com você? Quando eu tenho interesse em saber como é a vista de onde você está. Que pode ser oposto também. E, gente, concordar ou discordar é questão de opinião. Porque não é sobre ter razão, né? Não é sobre ter razão. Não é sobre... Como é isso para você? O que você está percebendo de onde você está? Nossa, interessante. Continuo achando meu ponto melhor. Mas é interessante que você pense assim. Vocês entendem? Não é sobre eu concordar ou não é... Olha o que mobiliza essa pessoa a pensar desse jeito. Olha o que ela enxerga, percebe, de onde ela está. Que é tão diferente de onde eu estou. Eu vou dar um dado. Checagem em tempo real é isso, né, gente? Que beleza, obrigada. Economia do cuidado. Eu fiquei sem os números aqui, tentei procurar, mas ou eu me conectava com o celular ou eu ouvia a Elisama. Ainda bem que vocês fizeram isso. Vocês entenderam isso, né? Segundo... Ou se conecta com o celular. A gente presta atenção. Parem de achar que a gente é multitask, que faz um monte de coisa ao mesmo tempo. É mentira. A gente acha que a gente é. E eu acho que a gente até faz, mas, obviamente, o nosso nível de atenção cai, né? Bom, segundo a FGV, 13% do PIB brasileiro, se fosse contabilizado, seria economia do cuidado. A ONG Oxfam estima que as mulheres teriam contribuído com 10 trilhões e 900 milhões de dólares para a economia global em 2020, se recebessem um salário mínimo. A Organização Internacional do Trabalho diz que as mulheres realizam 76%, eu vou repetir, 76% de todo o trabalho de cuidado não remunerado. Dedicam 3,2 vezes mais tempo, 3 vezes mais tempo que os homens. Na América Latina, são 6,3 e 29 horas e meia a mais por semana, de acordo com uma reportagem do jornal Valor Econômico, da Nayara Bertão, que é minha comentarista na CBN, obrigada, de 24.
Então, só para a gente ter os dados. E para a gente se despedir, eu quero te perguntar, como é que você espera que as pessoas que estão aqui hoje, te ouvindo falar sobre tantas coisas tão profundas e importantes, saiam daqui? A Bell Hooks tem uma frase que diz que a gente não escolhe o que fizeram com a gente, mas a gente escolhe o que a gente faz com o que fizeram com a gente. Eu espero que a gente saia com vontade de fazer novas coisas com o que fizeram conosco. Que a gente saia questionando o que fizeram conosco. A gente não escolhe a nossa socialização, mas a gente escolhe o que a gente vai fazer daqui para frente. Que a gente tem aí, como psicanalista, eu não acredito que a gente tenha essa escolha toda. É bem pequenininha, mas que esse pedacinho pequenininho, que é consciente, que é nosso, que a gente agarre ele com força e brigue pela nossa autonomia. Porque escolher o que a gente vai fazer é autonomia. Se eu só sigo o fluxo, e a gente tem essa maneira de falar, mas ninguém manda em mim, manda sim. Se eu só sigo o fluxo, tem um monte de gente mandando em mim. Que a gente tem aí essa busca pela nossa autonomia, porque aí a gente transforma o mundo. Senhoras e senhores, Elisama Santos. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5 mil atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante como você. Motiva. Você nos move.